Você já teve a sensação de estar completamente invisível? Como se fosse um fantasma, caminhando entre pessoas que jamais percebem sua presença. Já sentiu o peso esmagador de ser sempre a segunda opção? Ou pior ainda, nem mesmo uma opção? Existe uma dor silenciosa que corrói por dentro quando descobrimos que nossa existência parece não importar para ninguém. Essa é a realidade devastadora de uma mulher cuja história foi enterrada sob camadas de negligência e esquecimento. Uma mulher que viveu à sombra da própria irmã, que foi entregue como moeda de troca em um jogo cruel do destino. Seu nome ecoa através dos séculos, carregando o peso da rejeição mais profunda que alguém pode experimentar. Ela não foi apenas desprezada por um homem, foi literalmente trocada, substituída, usada como peça em um tabuleiro onde nunca teve chance de jogar. Mas aqui está o que vai arrepiar sua alma. Esta mesma mulher, abandonada pelos homens, tornou-se a escolhida de Deus para mudar o rumo da humanidade. Prepare-se para descobrir como a maior rejeição da história bíblica se transformou na maior redenção que o mundo já viu. Aqui é Mário Pérez do canal Evidência da Palavra. E hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais tocantes e transformadoras das Escrituras. Nas terras áridas de Harã, onde o sol castigava impiedosamente e as tradições pesavam como correntes invisíveis, vivia uma família que carregava expectativas rígidas sobre o destino de suas filhas. Labão, um homem calculista e oportunista, havia sido abençoado com 2 filhas que representavam mundos completamente opostos. A mais nova, Raquel, era como um raio de sol que iluminava qualquer ambiente em que entrava. Seus traços delicados, seu sorriso cativante e sua graciosidade natural faziam com que todos os olhares se voltassem para ela onde quer que fosse. Era o tipo de beleza que fazia homens mudarem de direção apenas para vê-la passar. Já Lia, a primogênita, era descrita de forma que partia o coração. Tinha olhos tenros. Numa sociedade onde a aparência feminina determinava valor, status e futuro, essa descrição sutil carregava um peso devastador. Significava que ela não possuía a beleza radiante da irmã. Seus olhos, talvez melancólicos, talvez cansados de tanta comparação, contavam uma história que poucos se davam ao trabalho de ler. Imagine crescer na sombra constante de alguém que brilha naturalmente. Cada manhã Lia despertava, sabendo que seria mais um dia de comparações silenciosas. Cada evento social era uma lembrança cruel de que ela era a irmã menos favorecida. Os pretendentes chegavam à casa de Labão, mas seus olhos jamais pousavam em Lia com interesse genuíno. Ela se acostumara com olhares rápidos de polidez, seguidos pelo fascínio imediato por Raquel. Era como viver em um mundo onde sua presença era apenas um detalhe irrelevante no cenário principal. Dentro de casa, a dinâmica familiar refletia essa cruel realidade. Labão, homem pragmático que enxergava as filhas como investimentos estratégicos, sabia que Raquel representava seu maior trunfo para alianças vantajosas e casamentos lucrativos. Lia, por outro lado, era vista como um problema a ser resolvido, um compromisso social que precisava ser cumprido antes que o verdadeiro negócio fosse fechado. Essa percepção envenenava cada conversa familiar, cada decisão, cada plano para o futuro. Mas algo extraordinário acontecia nos bastidores dessa tragédia doméstica. Enquanto o mundo via apenas uma mulher comum, sem os atributos que chamavam atenção, Lia desenvolvia uma profundidade interior que poucos conseguiam perceber. Sua alma, moldada pela dor constante da rejeição, ganhava uma sensibilidade única, uma capacidade de compreender o sofrimento humano de forma visceral. Ela aprendia a encontrar força no silêncio, a descobrir beleza na simplicidade, a cultivar esperança, mesmo quando tudo conspirava contra ela. A dor da invisibilidade é uma das mais cruéis que existem porque corrói silenciosamente. Lia carregava esse fardo todos os dias, sorrindo quando necessário, cumprindo seus deveres familiares, mas internamente lutando contra a sensação devastadora de não ser suficiente. Era uma batalha diária contra pensamentos que sussurravam mentiras sobre seu valor, sua importância, seu futuro.
E então chegou Jacó. Quando Jacó apareceu fugindo da ira de seu irmão Esaú, trouxe consigo uma energia diferente. Era um homem com propósito, experiência e uma história interessante para contar. Talvez por um momento fugaz, Lia tenha permitido que seu coração alimentasse uma esperança tímida. Talvez este homem fosse diferente. Talvez ele conseguisse enxergar além da superfície. Mas essa esperança foi rapidamente esmagada quando ela viu como Jacó reagiu ao encontrar Raquel no poço. O amor à primeira vista entre Jacó e Raquel foi como uma flecha certeira no coração já ferido de Lia. Ela assistiu, impotente, enquanto sua irmã conquistava instantaneamente o coração de um homem que nem ao menos notara sua presença. Era a repetição dolorosa de um padrão que ela conhecia bem demais. E então veio a proposta que mudaria tudo. 7 anos de trabalho por Raquel. 7 anos durante os quais Lia teria que conviver diariamente com um lembrete vivo de que, mais uma vez, ela não fora escolhida. Durante esses 7 longos anos, Lia observou Jacó trabalhar com alegria, motivado pelo amor que nutria por sua irmã. Via nos olhos dele uma luz que jamais brilharia para ela. Cada dia que passava era uma confirmação silenciosa de seu lugar secundário naquela família. Mas o que ela não sabia era que Deus estava observando tudo, preparando uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. A noite do casamento chegou envolta em expectativa e celebração. As tochas iluminavam o acampamento, a música ecoava pelos campos, o vinho circulava livremente entre os convidados. Era uma festa digna de 7 anos de espera e trabalho árduo. Mas nos bastidores dessa celebração, Labão executava um plano que revelava a crueldade de seu caráter e a desesperação de sua situação financeira. Ele havia decidido que Lia seria entregue no lugar de Raquel, usando as tradições locais como justificativa para um ato de pura manipulação. Imagine o terror e a confusão de Lia quando soube do plano. Ali estava ela, sendo preparada para um casamento que não era seu, com um homem que amava outra pessoa. Que tipo de noiva se arruma sabendo que está sendo usada como substituta? Que tipo de mulher caminha em direção ao altar consciente de que representa uma decepção ambulante? Lia foi vestida com as roupas nupciais de Raquel, coberta com o véu que deveria adornar o rosto da irmã, forçada a representar um papel que jamais desejou. A escuridão da noite antiga, sem a iluminação moderna que conhecemos hoje, favorecia o engano de Labão. Jacó, eufórico depois de anos de espera e talvez afetado pelo vinho da celebração, não percebeu a substituição. Lia passou a noite de núpcias mais estranha da história, deitada ao lado de um homem que sussurrava o nome de outra mulher, que acariciava seu rosto, pensando estar tocando a pele de Raquel. Era uma farsa cruel que cortava sua alma como lâminas afiadas. Quando o sol nasceu e a verdade veio à tona, a reação de Jacó foi devastadora. As 4 palavras que a Bíblia registra ecoam através dos séculos carregadas de desprezo e decepção. Eis que era Lia. Não havia surpresa agradável nessas palavras, nem aceitação amorosa. Havia apenas a amarga confirmação de que ela era o resultado de um engano, a evidência viva de que havia sido enganado. Jacó não dirigiu sua raiva contra Lia, mas sua frieza foi ainda mais dolorosa que qualquer explosão de ira. Labão, confrontado por Jacó, apresentou sua justificativa cultural com a frieza de quem havia planejado tudo cuidadosamente. Era costume dar a filha mais velha antes da mais nova. Sua proposta adicional de mais 7 anos de trabalho por Raquel revelava a extensão de sua ganância e manipulação. Lia havia se tornado uma peça no jogo financeiro de seu pai, um investimento que precisava ser liquidado antes do negócio principal. Assim, começou o casamento mais triste das Escrituras. Lia se tornara esposa, mas uma esposa invisível. Jacó a mantinha em casa por obrigação contratual, dividia o teto com ela por necessidade legal, mas seu coração permanecia completamente fechado. Era como estar casada com um fantasma emocional, compartilhar a vida com alguém que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. E quando Raquel também se tornou esposa uma semana depois, a casa de Jacó se transformou num campo de batalha emocional permanente.
A rivalidade que se instalou era tóxica e destrutiva. De um lado, Raquel desfrutava do amor apaixonado de Jacó, mas enfrentava a esterilidade que a impedia de cumprir o papel mais importante de uma esposa daquela época: gerar descendência. Do outro, Lia possuía a fertilidade que Raquel invejava desesperadamente, mas vivia na fome emocional de um casamento sem amor. Era uma equação cruel onde ambas as mulheres sofriam, cada uma carregando um vazio que a outra possuía. Lia então concebeu uma estratégia que milhões de mulheres ao longo da história tentaram replicar: conquistar o coração do marido através dos filhos. Era uma aposta desesperada, uma tentativa de transformar o ventre em ponte para o coração de Jacó. Se ela não podia ser amada por quem era, talvez fosse valorizada pelo que podia dar. Se não podia conquistar o marido como mulher, talvez o conquistasse como mãe de seus herdeiros. Quando Lia deu à luz seu primeiro filho, ela o chamou de Rúben, que significa "vejam um filho". No nome escolhido, ecoava seu grito desesperado por atenção: "Vejam-me, notem-me, reconheçam meu valor". Era como se ela estivesse dizendo: "Agora vocês têm que me ver porque dei um filho a Jacó". Mas Jacó continuou olhando para Raquel com paixão e para Lia com indiferença educada. Simeão veio em seguida, e seu nome revelava a profundidade da dor de Lia. "O Senhor ouviu que eu era desprezada". Não havia mais ilusões românticas em suas palavras. Ela reconhecia abertamente sua condição de mulher rejeitada, mas encontrava consolo em saber que Deus estava observando sua aflição. Era uma confissão dolorosa, envolvida em esperança divina. Com o terceiro filho, Levi, a esperança persistia. "Agora meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. 3 meninos, 3 herdeiros, 3 oportunidades perdidas de conquistar o coração que tanto desejava". Jacó cumprimentava-a pelos filhos, agradecia sua fertilidade, mas seu coração continuava sendo território exclusivo de Raquel. Cada gravidez era um período de esperança renovada para Lia. Durante 9 meses, ela alimentava a fantasia de que talvez este filho fosse o diferencial. Talvez este nascimento finalmente tocasse algo profundo em Jacó. Mas cada nascimento era seguido pela mesma realidade cruel. Os filhos eram recebidos com gratidão, mas a mãe continuava sendo ignorada emocionalmente. A tensão na casa crescia proporcionalmente ao número de filhos de Lia. Raquel, desesperada por engravidar, via cada gravidez da irmã como um golpe em sua feminilidade. A fertilidade de Lia se tornara uma afronta constante à sua esterilidade. Era uma competição silenciosa onde ambas perdiam. Uma ganhava filhos, mas não amor. A outra tinha amor, mas não filhos. Mas então, aconteceu algo extraordinário que mudou completamente a trajetória dessa história. Quando Lia concebeu seu 4º filho, algo em seu coração se transformou. Ao invés de mais uma tentativa desesperada de conquistar Jacó, ela experimentou uma revelação espiritual que a libertou da prisão emocional em que vivia. Quando o menino nasceu, ela não disse: "Agora Jacó me amará", ou "finalmente serei notada". Em vez disso, ela declarou: "Desta vez louvarei ao Senhor", e o chamou de Judá. Essa mudança de perspectiva foi revolucionária. Pela primeira vez, Lia parou de tentar extrair amor de um coração fechado e começou a derramar gratidão para um coração aberto, o coração de Deus. Ela descobriu que não precisava da aprovação humana para ter valor, que o amor divino era suficiente para preencher os vazios deixados pela rejeição terrena. Foi um momento de libertação espiritual que transformou uma mulher amargurada em uma adoradora grata. A partir desse filho, Judá, Deus começou a revelar seus planos eternos. Não foi coincidência que a transformação espiritual de Lia aconteceu justamente no nascimento do filho que carregaria a linhagem messiânica. Quando ela aprendeu a louvar em meio à dor, quando descobriu que seu valor não dependia do reconhecimento humano, Deus a escolheu para ser instrumento de seus propósitos mais grandiosos. Enquanto toda a atenção da família estava focada na beleza de Raquel e no drama da esterilidade, Deus silenciosamente observava o coração quebrantado de Lia.
A Bíblia registra de forma poderosa: viu o Senhor que Lia era desprezada. Essas palavras carregam o peso da compaixão divina e revelam um aspecto fundamental do caráter de Deus. Ele se importa com os esquecidos, presta atenção nos rejeitados, ouve o choro dos invisíveis. O olhar de Deus sobre Lia não foi de pena, mas de propósito. Ele não a via apenas como uma mulher ferida, mas como uma mulher escolhida. Enquanto os homens se deixavam cegar pela aparência externa, Deus enxergava a profundidade do caráter forjado na dor. Lia havia desenvolvido uma maturidade espiritual, uma capacidade de adoração e uma força interior que só pode ser cultivada nos fornos da adversidade. A intervenção divina na vida de Lia foi completa e poderosa. Deus não apenas lhe concedeu filhos, mas transformou sua maternidade em ministério. Cada filho que ela gerava carregava mais do que DNA, carregava destino. Através de seus filhos, tribos inteiras seriam formadas. Líderes surgiriam, reis reinariam e finalmente o Messias nasceria. É impressionante perceber como Deus usa exatamente aquilo que o mundo descarta. Lia, rejeitada pelos padrões humanos de beleza e desejo, tornou-se a escolhida divina para gerar a linhagem mais importante da história. Isso revela uma verdade profunda sobre a natureza de Deus. Ele não está limitado pelas preferências humanas. Não se impressiona com o que impressiona os homens. Não valoriza o que o mundo valoriza. A fertilidade de Lia não era apenas uma compensação biológica pela falta de amor conjugal. Era uma declaração divina de que Deus vê, Deus se importa e Deus age em favor dos desprezados. Cada filho que nascia de seu ventre era uma resposta do céu à indiferença da terra. Cada nome escolhido era uma oração atendida. Cada berço ocupado era uma vitória silenciosa da graça divina. Mas o plano de Deus com Lia ia muito além de consolá-la em sua dor. Ele estava orquestrando uma sequência de eventos que culminaria na redenção da humanidade. Através de Judá, nascido quando Lia aprendeu a louvar, viria a tribo real de Israel. De Judá viria Davi, o rei segundo o coração de Deus. E de Davi, 1000 anos depois, nasceria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que ironia divina extraordinária! A mulher que nunca foi primeira escolha de ninguém, tornou-se a escolhida de Deus para gerar aquele que seria a primeira escolha para a salvação eterna. A rejeitada pelos homens tornou-se aceita pelo Altíssimo. A invisível aos olhos humanos tornou-se visível na genealogia do Messias. Quando lemos os evangelhos e chegamos às genealogias de Jesus, encontramos ali, registrado para a eternidade, o nome de Judá, filho de Lia. Não há menção explícita dela, pois as genealogias antigas seguiam a linhagem paterna, mas sua marca está impressa de forma indelével na história da salvação. Cada vez que alguém lê sobre a linhagem de Cristo, está tocando na herança espiritual de uma mulher que transformou rejeição em adoração. A vida de Lia nos ensina que Deus tem um cronômetro diferente do nosso. Enquanto buscamos reconhecimento imediato, Ele constrói legados eternos. Enquanto desejamos aplauso no palco da vida, Ele prepara coroas que não desbotam. O que parecia ser uma vida desperdiçada, marcada apenas por sofrimento e negligência, revelou-se uma vida investida nos propósitos eternos de Deus. Mas a história de Lia guarda ainda uma reviravolta final que demonstra como Deus fecha ciclos com justiça perfeita. Os anos passaram, filhos cresceram, dinâmicas familiares evoluíram, mas a preferência de Jacó por Raquel permaneceu inalterada. Mesmo depois de dar à luz 6 filhos e uma filha para Jacó, Lia continuava sendo a esposa de segunda classe, reconhecida por sua fertilidade, mas não amada por sua pessoa. Raquel, por fim, conseguiu engravidar e deu à luz José, tornando-se finalmente mãe. A alegria de Jacó foi imensa, pois agora a mulher que amava havia lhe dado um filho. Mais tarde, Raquel engravidou novamente, mas durante o parto de seu segundo filho, Benjamim, ela morreu. A tragédia que ceifou a vida da esposa amada deixou Jacó devastado, mas também criou uma nova dinâmica familiar. Com a morte de Raquel, Lia permaneceu como a matriarca principal da família.
Não houve celebração em sua vitória por sobrevivência, pois seu coração já havia aprendido que a verdadeira honra vem de Deus, não de circunstâncias favoráveis. Ela continuou cumprindo seus deveres como esposa e mãe, sustentando a família com a mesma fidelidade silenciosa que sempre a caracterizara. Quando Jacó estava próximo da morte, ele deu instruções específicas sobre seu sepultamento. Queria ser enterrado na caverna de Macpela, onde repousavam Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. E ali, naquela caverna familiar, já estava sepultada Lia. Não Raquel, que foi sepultada no caminho para Efrata, mas Lia, a esposa que ele nunca amara como ela merecia. Essa decisão final de Jacó carrega um simbolismo profundo. Na morte, ele escolheu descansar ao lado da mulher que havia sido fiel durante toda a vida, não ao lado da mulher que havia amado apaixonadamente por poucos anos. Foi como se, no final de sua jornada, ele reconhecesse o valor da constância, da fidelidade, da presença permanente que Lia sempre representara. Lia conquistou na morte a honra que não teve em vida. Seu lugar ao lado de Jacó na caverna familiar representava muito mais que proximidade física. Representava reconhecimento, dignidade, posição de honra entre os patriarcas de Israel. Era a assinatura final de Deus numa história que começara com humilhação e terminava com exaltação. A história de Lia transcende os limites de uma narrativa individual e se torna um espelho no qual muitas almas feridas podem se reconhecer. Quantas pessoas hoje vivem a sensação devastadora de serem sempre a segunda opção? Quantos corações sangram silenciosamente, carregando a dor da rejeição como um fardo invisível? Quantas vidas estão sendo desperdiçadas na busca desesperada por reconhecimento humano? Lia nos ensina que o valor de uma pessoa não está definido pelos olhos que a observam, mas pelo coração que a criou. Deus não comete erros quando nos forma, não se equivoca quando nos coloca em determinadas situações, não nos abandona quando o mundo nos rejeita. Ele tem propósitos maiores que muitas vezes só podem ser cumpridos através de vidas que foram forjadas na dor. A transformação de Lia aconteceu quando ela parou de mendigar amor humano e começou a receber amor divino. Quando aprendeu que louvar a Deus era mais poderoso que implorar por atenção masculina. Quando descobriu que sua identidade não estava definida pelo que Jacó pensava dela, mas pelo que o Criador havia planejado para ela desde antes da fundação do mundo. Se você está se identificando com a dor de Lia, se sua vida parece marcada por uma sequência interminável de rejeições, se você tem lutado para ser visto, reconhecido, amado e valorizado, saiba que há um Deus que observa cada lágrima, conta cada suspiro, conhece cada ferida. Ele não está distante de sua dor, indiferente ao seu sofrimento ou alheio à sua luta. Assim como transformou a vida de Lia, Deus pode reescrever sua história. Pode pegar os pedaços quebrados de sua existência e construir algo belo e eterno. Pode usar exatamente aquilo que tem causado sua dor como material de construção para seu propósito. Pode transformar você de rejeitado em escolhido, de esquecido em lembrado, de desprezado em honrado. A chave está em aprender a adorar no vale, a louvar na dor, a confiar quando tudo parece conspirar contra você. Lia descobriu que quando paramos de lutar por reconhecimento terreno e começamos a descansar no amor celestial, nossa vida ganha uma dimensão completamente nova. Descobrimos que somos amados incondicionalmente, valorizados infinitamente e destinados eternamente. Que a história de Lia inspire você a olhar suas feridas com novos olhos, a enxergar suas rejeições como redirecionamentos divinos, a transformar sua dor em adoração e sua solidão em comunhão com Deus. Porque no final das contas, não importa quantas vezes o mundo disse não para você. O que importa é que Deus disse sim desde o primeiro momento em que você existiu em seus pensamentos. Lia começou sua jornada como a mulher que ninguém quis, mas terminou como a mulher que Deus usou para mudar o mundo. E essa pode ser sua história também. Se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo
e compartilhar com alguém que precisa ser lembrado de que é amado por Deus. Juntos, vamos espalhar esperança para corações feridos e mostrar que toda dor tem propósito quando entregue nas mãos do Senhor.